Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos abrir a nossa Bíblia na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Vamos hoje falar sobre o arrebatamento da igreja. Vamos abriram, irmãos? Primeiro aos Tessalonicenses 4, versículo 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Dormem, quer dizer, dos que já faleceram. Para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, quer dizer, os que morreram na fé em Jesus, Deus os tornará a trazer com Ele. E agora aqui vem a grande revelação deste texto. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que já faleceram, os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém? Os irmãos podem ficar sentados. A seguir, há um outro texto em que o apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, diz que nós, a Igreja, vivemos desta forma, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Irmãos, isto é muito importante. Nós, há 15 dias, mostramos que Deus tem um plano que nós dividimos de uma forma didática em 7 períodos, 7 dispensações, e nós mostramos que a história vai chegar a um fim tal como a conhecemos. A história vai chegar a um fim. Isto é muito difícil de nós processarmos mentalmente, porque para nós o que nós conhecemos é só esta vida, é esta situação, é esta forma de viver que tem coisas negativas, mas que é uma coisa normal. Tem as suas guerras, tem os seus problemas, mas nós estamos habituados a viver assim há séculos. Há séculos. E para nós é muito estranho pensar que esta ordem de coisas se altere de uma forma radical. É muito difícil. Então o nosso esforço qual é? É nós deixarmos que o que a palavra de Deus nos revela entre na nossa mente e, de certa forma, vá mexer com aquilo que nós já temos estabelecido e que achamos que é definitivo. Os irmãos lembram-se, os mais velhos que estão aqui, quando o homem chegou à Lua, alunou na Lua. Lembram-se? Alguns vão dizer que sim, mas não digam, as senhoras não digam, porque eram muito jovens, nem tinham nascido ainda, nessa altura. Eu lembro-me, e foi um acontecimento extraordinário. A humanidade chegou lá, o homem saiu daquela cápsula, pôs os pés na Lua e disse aquelas palavras célebres. Aquele homem até que falou, mais tarde veio a tornar-se um pastor, sabiam? Tornou-se um pregador do Evangelho. E eu tinha um vizinho que tinha o avô dele, já muito idoso, em casa. E o avô disse assim, eu não acredito em nada disso. E o meu colega, o meu vizinho, disse, então porquê, avô? É evidente que se eles tivessem ido para a Lua, eles caíam cá abaixo. Pronto. Então, nós temos assim uma maneira de pensar que está tão estabelecida que nós dificilmente a mudamos. Quando nós dizemos assim, o que hoje nós conhecemos vai acabar, nós dizemos, mas como? Vai cair de lá abaixo. Não, vai ser muito difícil isso acontecer. E, no entanto, toda a Bíblia nos diz isto, que nós estamos a viver durante um período dentro de uma certa forma de viver. Esta era chamada era presente começou depois do dilúvio. Imaginem, há quantos e quantos séculos
começou depois do dilúvio, e ela vai chegar a um fim. O que é que vai marcar esse fim? E nós já temos falado, mas temos de repetir, o que vai marcar esse fim é um tempo de grandes convulsões, de grandes problemas, de guerras, de fomes, de epidemias, de, enfim, convulsões económicas, a todos os títulos. Esse período do fim é tão grave, o que vai acontecer é tão grave, que a Bíblia chama-lhe, aliás, Jesus chama-lhe, grande tribulação. Fixem esta expressão, grande tribulação. Jesus disse assim, porque haverá uma aflição ou uma tribulação naqueles dias, como nunca houve, nem nunca haverá depois. Ora, os irmãos podem imaginar a gravidade daquilo que vai acontecer. Então, esse tempo do fim será muito curto, mas será de tal ordem, e eu vou citar de novo as palavras de Jesus. Ele diz assim, que nenhuma carne se salvaria se esses dias não fossem abreviados. Vamos parar um bocadinho. Nenhuma carne se salvaria. O que é que quer dizer isto? Que a humanidade seria destruída. E os irmãos dirão, mas isso não é possível, ninguém iria fazer. Não é possível, hoje nós estamos a ver. Lá na Rússia, o homem diz, olha que eu tenho a bomba nuclear. O que é uma bomba nuclear? Os irmãos sabem o que é, não é? Na verdade? Sabem a mortandade que causa uma bomba até de uma potência reduzida. Agora imaginem uma bomba nuclear que, num momento de loucura, é disparada. O que é que vai acontecer? Automaticamente já está tudo programado, não é preciso nada de especial. Vai haver uma resposta. E depois, meus irmãos, o que pode acontecer, e todas as pessoas minimamente entendidas dizem, é isto. Se nós entrarmos nessa escalada, a humanidade corre o risco de desaparecer. Quem é que disse isto antes? Jesus. Então, nós não sabemos o que é que poderá vir, mas Jesus, que é o maior profeta que sempre existiu, ele diz assim, virão dias de tanta aflição, de tanta loucura, que se não houvesse uma intervenção de Deus, nenhuma carne se salvaria. É o que diz a Bíblia, não sou eu. É o que dizem os profetas. E os profetas têm uma característica. Tudo o que eles falaram, ou já se cumpriu, ou então nós esperamos que se venha a cumprir. Porque só há uma pessoa que conhece o futuro. Quem é? Quem é? Pensei que era outro. É Deus. Porque Ele vê tudo de um relance só, Ele vê toda a história da humanidade. Então nós hoje vamos falar sobre este período do fim e vamos fazer uma pergunta só. E a Igreja? E nós? O que é que nos vai acontecer a nós? Nós que queremos em Jesus, nós que não somos pessoas assim grande coisa, mas temos fé. E temos ido a Jesus para perdoar os nossos pecados. Nós não somos melhores do que ninguém, mas nós somos dele. Ele comprou-nos com o seu sangue. E a Igreja? O que é que vai acontecer à Igreja? Ora, a resposta que nós vamos aqui dar tem esta palavra, e eu estou a falar assim muito explicadinho, para quem nunca ouviu falar disto. A palavra que vai sintetizar isto é arrebatamento. E nós vamos explicar isto aos irmãos. Amém, irmãos? Posso avançar? Eu não quero que ninguém se assuste, eu não estou a falar para assustar. Pelo contrário, o texto que nós acabamos de ler, não sei se repararam, diz assim, portanto, consolai-vos com estas palavras. Então, não é para assustar, é para consolar. Consolai-vos com estas palavras. Vamos, irmãos, então avançar. Eu vou avançar um bocadinho depressa, mas se não tiver tempo, depois no próximo domingo, nós iremos concluir. Em primeiro lugar, nós vamos ver que a profecia bíblica apresenta-nos uma cronologia. Não é detalhada, não fala de coisas que não interessam, não são relevantes para o plano de Deus, mas fala daquelas que são, de facto, essenciais. Então, uma pergunta a seguir. Porquê é que a profecia é importante para nós, para a Igreja? Entre várias coisas, porque a profecia localiza a Igreja no tempo. Quer dizer, nós podemos saber se
estamos longe ou perto do fim. É como quando nós viajamos. Se eu for daqui, ainda ontem estivemos em Água de Madeira com os jovens, aliás, o pastor Nuno e o pastor Hugo estão lá também, os jovens estão muito felizes lá, nós também estivemos lá. E quando nós viajamos, nós sabemos se estamos perto ou longe. Seria muito estranho eu meter-me aqui na autoestrada para Lisboa e, passado um tempo, a minha mulher pergunta, estamos longe ou perto? Eu não faço a mínima ideia. Mas já devemos estar mais perto. Eu não sei. Hoje há cristãos que a gente pergunta assim, meu irmão, estamos perto ou longe do fim? Eu nem quero pensar no assunto. Mas porquê? Então, o que é que Jesus falou? Reparem. Temos muito firme a palavra dos profetas, à qual bem fazeis em estar atentos. Estou a ver se os irmãos, como é que está essa garganta? As gripes e os Covid estão aí, as gargantas, não é? Como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Irmãos, muito importante, o nosso Deus espera que nós estejamos atentos. O Senhor não quer uma igreja que não sabe onde é que está, se vem, se não vem, estamos perto, se não estamos, o que é que estamos aqui a fazer? Uma igreja tonta. Deus não quer isso. Nós temos de saber onde estamos, temos de nos saber localizar no plano de Deus. Ora, nessa cronologia básica, nós vamos distinguir aqui algumas coisas. Eu não sei se a letra dá para ver bem, a letra é um bocadinho pequena, mas eu vou ler aqui para os irmãos. Então, naquela linha em baixo, grossa, nós temos hoje, o tempo que estamos a viver hoje, e aquele tal tempo do fim, a grande tribulação, e depois aquilo que se seguirá. Nós não sabemos quando é que o dia do fim vai chegar. Nós não podemos marcar datas. Isto é uma coisa muito importante. Quando alguém chegar e marcar uma data, olha, Jesus vai voltar em 2025. Isto tem nada a ver com o ensino da Bíblia. Está certo? Quem já marcou datas foram adventistas do sétimo dia, testemunhas de Jeová, e esses marcaram tantas vezes que depois criaram uma coisa que é que Jesus já veio, só que nós não o vimos. Então ficou lá preso no trânsito das nuvens e não chegou cá abaixo. Mas, irmãos, não há datas. A Bíblia não marca datas, mas dá-nos sinais para sabermos se estamos longe ou se estamos perto. Então vamos ver os grandes acontecimentos que estão profetizados. O primeiro é o arrebatamento da igreja, que eu vou daqui a um bocadinho explicar o que é. Mas basicamente é aquilo que Paulo diz aqui. Os irmãos têm a Bíblia aberta? Então, 1 aos Tessalonicenses, este é um dos grandes textos sobre o arrebatamento. Todos nós precisamos de conhecer isto, meus irmãos. 1 aos Tessalonicenses 4, o que é o arrebatamento? Lemos assim, dizemos-vos, pois, versículo 15, pela palavra do Senhor, quer dizer, por revelação de Deus, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor. Irmãos, vai haver uma geração que não vai passar pela morte física, porque Jesus vai voltar durante a sua vida. Concordam? Vai haver uma geração. Todos nós vamos morrer, é a lei da natureza. O que é pó, ao pó vai voltar. Então nós vamos voltar ao pó. Há um pó mais bonitinho, mais fez ginástica e tal, há um pó mais gordinho, um pó mais magrinho, e tudo pó vai voltar ao pó, não há problema. Porque a vida não está no corpo, a vida está na alma e nós vamos ter vida com o Senhor. Mas vai haver uma geração que não vai passar pela morte física. E é claro que todos nós que estamos aqui, nós gostaríamos que fôssemos nós essa geração. E eu conheço gente muito idosa que diz, eu espero que Jesus venha antes de eu morrer. E é bom ter essa expectativa, não há nada de errado. Eu também. E acho que os irmãos também, não tem nada de errado. Mas, se ele vier depois e nós morrermos antes, eu costumo dizer que morrer é sempre um bocado desconfortável, uma pessoa que morre um bocado aborrecido, não é?
sobretudo se tiver que passar por um período de doença, depois dar trabalho aos outros. O melhor é... Olha, eu tive um dos meus dois avós, o meu avô, morreu a dormir, deitou-se, no dia seguinte de manhã acordou morto. Isso é que é bom, não é? Mas às vezes não. Então todos nós gostaríamos de não passar pela morte física. Mas, meu irmão, de uma maneira ou de outra, você vai se encontrar com Deus. O melhor é estar preparado para se encontrar com Ele. Seja através da morte física, seja pelo arrebatamento, nós vamos estar diante dEle. Temos de estar preparados. Então, o que é que diz Paulo? Versículo 15. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, quer dizer, a tal última geração, não precederemos os que dormem. O que é que quer dizer isto? Que nós não iremos para a presença de Deus, de Cristo, antes daqueles que já morreram. Porque havia, nesta igreja, em Tessalónica, havia uma grande dúvida, é que eles estavam na expectativa que Jesus viesse, mas havia crentes da igreja que estavam a falecer. E agora? Aqueles crentes não iam para a presença do Senhor como eles? Então Paulo diz, não, eles também vão. E uma coisa, nós não vamos antes deles, pelo contrário. Então vamos ler no versículo 16. Porque o próprio Senhor, o mesmo Senhor, descerá do céu com alarido. Então vamos notar aqui estes movimentos que a profecia nos indica. Irmãos, eu estou a falar de coisas que não entram na nossa cabeça facilmente. Nós temos que abrir a nossa mente para algo novo e diferente que Deus nos está a revelar na sua palavra. Primeira coisa, o Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Portanto, será alguma coisa muito sonora, digamos. Depois lemos, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, eu tenho uma série de familiares que morreram na fé. Os irmãos também, não é? O que é que vai acontecer? Eles vão ressuscitar. Ressuscitar. Vão ter um corpo novo. Vamos continuar. Versículo 17. Agora uma pergunta aqui entre parênteses. A ressurreição começou quando? Quando Jesus ressuscitou. A ressurreição já começou. Há pessoas que pensam que a ressurreição é só no futuro. Não, a ressurreição já começou. O primeiro que foi ressuscitado, a Bíblia chama o primogênito entre os mortos. O primeiro é Jesus. O que é primogênito? Olhem para mim, eu sou primogênito, tenho uma irmã, eu sou mais velho que ela. Bem feito, não é? Aqui primogênitos, quem é que está aqui que é primogênito? Oh, uma data de primogênitos. Muito bem. Então vocês têm irmãos mais novos, não é? Jesus é o primogênito. E quem são os irmãos? Hã? São todos aqueles que o receberam e que foram feitos filhos de Deus e nós somos irmãos dele. Esta expressão vem lá em Hebreus, diz assim, e ele não se envergonha de nos chamar seus irmãos. Jesus não tem vergonha. Eu fico assim, meu Deus, Jesus, glorioso Salvador, o Senhor do Universo. E ele olha para mim e diz assim, olha, este aqui é meu irmão. E assim, Senhor, eu sou teu irmão. Mas é assim que ele nos chama. Jesus é o primogênito. Mas agora, todos aqueles que morreram em Cristo, não é todos que morreram na religião, que eram religiosos, que iam à missa, que iam à igreja ao domingo, não sei, não. Todos que morreram em Cristo, quer dizer que estavam ligados a Ele, como ramos estão ligados a uma árvore. É uma relação vital, não é uma relação religiosa. É uma questão de vida. Todos que creram nele, que vivem com Ele, em comunhão com Ele, que o seguem, esses são os irmãos dele. Portanto, esta é a primeira parte. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois, nós,
os que ficarmos vivos, a tal última geração, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. E aqui já começamos a entrar naquela dimensão de uma realidade que para nós é desconhecida, que nós não fazemos ideia como é que pode ser, mas que é real, porque Deus nos diz que é assim que vai acontecer. Nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. A palavra arrebatado vem de uma palavra, é uma tradução de uma palavra grega, harpazo, que quer dizer tirado de repente. Um exemplo, para quem conhece um bocadinho mais da Bíblia, lembram-se que no livro de Atos há a história de um evangelista chamado Filipe, que foi enviado para pregar o evangelho a um eunuco que vinha da Etiópia. Lembram-se desse episódio? É um episódio muito curioso, porque Filipe foi enviado para o deserto, ele estava a pregar a uma multidão de gente, com muitos, centenas, talvez milhares de convertidos, e de repente o Senhor diz, vai ao deserto e prega ali um homem que precisa de ouvir o evangelho. Ele deixou aqueles milhares de pessoas e foi para falar com um. Quando ele falou, depois de ter terminado, até o batizou e tudo, depois de ter evangelizado aquele homem, diz assim, e ele foi arrebatado. Filipe foi tirado onde estava, foi levado para outro local. É o mesmo verbo, harpazo, é o mesmo verbo arrebatar. Tirar com força, não é? Tirar com força. Então, o que diz aqui é, nós, os ficarmos vivos, seremos arrebatados, seremos retirados juntamente com eles. Eles quem são? Os que morreram e que ressuscitaram. Está certo? Então, há aqui um grupo que é a igreja dos que já faleceram e a igreja dos que ainda estão vivos. É a igreja de Jesus. Seremos arrebatados com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor onde? Em Jerusalém, Nova Iorque. Onde? Nas nuvens. Então, reparem o seguinte, para isto acontecer, os que forem arrebatados têm de ter um corpo diferente do nosso. Pelo menos, eu não sei como é que os irmãos se sentem. Eu tenho vertigens, eu só de subir à Torre dos Clérigos já fico. Imagina, subir nos ares é impossível. Nem o nosso corpo está preparado para isso. Então, o que é que vai acontecer na ressurreição? Ou na transformação do nosso corpo? Nós vamos ter corpos diferentes. Amém? Os irmãos já creem nisto que a palavra de Deus fala? Porque agora já não estamos mais, eu continuo a insistir, no domínio da nossa razão, que só conhece esta vidazinha aqui, esta aldeiazinha onde nós vivemos, onde nós crescemos e morremos. Não, você está a falar de uma realidade já diferente. Corpos novos. E nós vamos poder viver nesta atmosfera para onde nós vamos ser tirados de repente. E depois lemos no versículo 17, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então nós nunca mais nos vamos separar do Senhor. Nunca mais vamos deixar, a noiva nunca mais vai ficar separada do noivo. Neste momento, a noiva está separada do noivo. A igreja está separada de Jesus. E temos saudades dele, não é, irmãos? Nós nunca o vimos fisicamente, mas já o conhecemos tanto que o nosso desejo está com ele. É vê-lo. A igreja quer se juntar ao noivo. E aqui a promessa é esta. Nunca mais nos vamos separar dele. Hã? Que maravilha. Ele vai ser o nosso pastor, o nosso amigo, o nosso condutor, e eternamente nós vamos viver com ele. Não há nada melhor do que isto, não é? Muito bem, e depois termina no versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Eu agora vou pedir aos irmãos que abram, por favor, na primeira carta aos Coríntios, portanto, mais para trás, primeira carta aos Coríntios.
capítulo 15. Vamos devagarinho, irmãos. Hoje não vou acabar este estudo, mas não há problema nenhum. É muito importante, os irmãos tiverem Bíblia, vão lendo na Bíblia, vão sublinhando. Quem tem iPads ou tablets ou telemóveis, sublinhem também. Ai, não podem? Então o melhor se calhar é arranjar uma Bíblia em papel, não é? Porque... Hã? Também podem sublinhar. Pronto. Tomar notas, tudo. Muito bem. Temos aqui uma pessoa que sabe de tecnologia. Eu ainda sou antiquado, gosto de ter Bíblia, gosto de escrever, tal. Já abriram todos? Então, 1 Coríntios, capítulo 15. Este capítulo é muito interessante porque é o capítulo que fala da ressurreição. Quando nós queremos pensar como é que vai ser a ressurreição, porque é uma coisa intrigante. O que é que acontece na ressurreição? E então, nós lemos aqui no capítulo 15, primeira coisa, fala sobre a ressurreição de Jesus. Eu vou pedir que me acompanhem na leitura de alguns textos. O versículo número 3, prestem atenção. Primeiramente vos entreguei o que também recebi, e este é o Evangelho, que Cristo morreu por nossos pecados. Todos creem nisto? Amém? 4. E que foi sepultado. Todos creem que Jesus foi sepultado? Assim, mas pastor, mas qual é a importância disso? É muito grande, já vamos ver porquê. Terceira coisa, e que ressuscitou ao terceiro dia. Todos creem nisto, porque é isto que define a fé do Evangelho. No primeiro século, a fé do Evangelho era uma coisa muito simples, era crer que Jesus morreu, foi sepultado e ressuscitou. Ser sepultado é essencial. Porque se ele não tiver sido sepultado, como é que há provas, há evidências que ele ressuscitou? Mas nós lemos, ele foi sepultado, sexta-feira, como se crê que Jesus foi crucificado, antes do pôr do sol, tiraram o corpo dele da cruz e levaram para uma sepultura cavada na rocha e ali ficou o corpo de Jesus. Foi colocado um grupo de soldados para vigiar, tinham medo que roubassem o corpo, puseram o selo imperial na sepultura para que ninguém quebrasse o selo e Jesus ficou ali sepultado. Passou sexta, sábado, domingo de manhã, o que é que aconteceu? As mulheres foram à sepultura e viram uma coisa inacreditável. Os soldados já não estavam lá. O selo romano do Império tinha sido quebrado. A pedra que pesava toneladas tinha sido tirada e elas chegaram lá e viram que a sepultura estava vazia. Eu gosto tanto de dizer isto. A sepultura estava vazia. Então, e Jesus onde é que estava? E apareceu aquele homem. Maria pensava que era o jardineiro e ela chorou e disse: mulher, porquê é que choras? Levaram o corpo do meu Senhor. Ela pensava, coitada, que alguém, talvez os soldados, as autoridades judaicas ou romanas, tinham removido o corpo. E ela chorou. E aquele suposto jardineiro olhou para ela e disse apenas uma palavra. Qual foi? Que palavra foi? Chamou pelo nome dela. Sim. Maria. Quando Jesus disse Maria, os olhos dela abriram. Disse Rabi, que é uma forma de tratar o mestre. Rabi. Jesus foi sepultado? Foi sepultado. Mas ao terceiro dia, ressuscitou. Meus irmãos, esta é a nossa fé. Há quem acredite que Jesus morreu. Ai, coitadinho, morreu, fizeram coisa. Tenho muita pena de Jesus. Sim. E foi sepultado. Sim. E ressuscitou. Ai, sim. E está vivo. Nunca tinha pensado nisso.
E vai voltar. Isso aí nunca ouvi. A fé é isto. Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e agora falta o resto. E vai voltar. Todos aqui creem nisto? Então, são cristãos. Podem não saber muita coisa. Eu não entendo. Não há problema. Se já crê nisto, já é um cristão verdadeiro. Depois, diz aqui, a partir do versículo 5, que Jesus, depois da ressurreição, foi visto por muita gente. Foi visto por Cefas, que era outro nome de Pedro, pelos 12, e depois no versículo 6 diz uma coisa notável. Todos estão a ver o versículo 6? Diz assim: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Porque há quem pense que Jesus ressuscitou, mas as pessoas dizem, foi a Maria, coitada, a Maria não tinha comido, estava em jejum, estava fraquinha, teve uma alucinação. Coitadinha de Maria, não é? E Pedro? E os outros apóstolos? E uma só vez 500 pessoas. Imagina, nós tivemos 500 pessoas em Espinho agora. Imaginem 500 pessoas a ver a mesma coisa. Não há dúvida, uma alucinação para 500 pessoas. Estavam todos fraquinhos e tiveram uma alucinação. Não, Jesus apareceu. E Paulo diz ainda, mais uma coisa no versículo 6, por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte. Isto é muito importante, porque se fosse falso, eles podiam dizer, não, isso é mentira. Mas Paulo diz, vocês querem ter a certeza? Procurem. Há muitos que ainda estão vivos por aí. Mas alguns já dormem, alguns já faleceram. Depois foi visto por Tiago, todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu a mim. Ora bom, e o que é que aconteceu com a ressurreição de Jesus? É muito importante porque o que aconteceu com o corpo de Jesus é o que vai acontecer com o nosso corpo. Eu vou repetir. O que aconteceu com o corpo físico de Jesus, homem, é aquilo que vai acontecer com o nosso corpo. Não pode ser. Pode. É isso mesmo. Então, quando nós pensamos assim, nós vamos ser arrebatados com que corpo? Com o corpo da ressurreição. Que corpo é esse? Vamos ler neste capítulo, no versículo número 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Não é? É uma pergunta que às vezes há pessoas que me fazem. Pastor, quando for a ressurreição, eu tenho bigode também, tenho óculos, como é que vai ser? Às vezes há perguntas que são até um bocadinho fantasiosas, confesso. Mas como é que será o corpo? Nós não sabemos tudo, mas sabemos o que está aqui escrito. Então diz assim, um bocadinho mais abaixo, versículo 42. Assim também a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo em corrupção. Quer dizer, o que vai para a sepultura é um corpo que se degrada. É um corpo que envelhece. É um corpo que adoece. Como é que eu sei isto? Porque todos os dias de manhã eu olho para o espelho. Os irmãos também? E fico cheio de pena, assim, coitado deste, pobre coitado, está a ficar tão velho. O cabelo, onde é que está o cabelo? Escorregou-lhe da testa. Onde é que está? E as senhoras, não é? Põem, querem para ali, querem para lá, e fazem bem, não é? Mas queixam-se, não sei o que é que se passa comigo. A minha sogra, que está lá em minha casa, vai fazer em janeiro 104 anos. E quando ela tinha 90 e picos, não era jovem. Eu ia no elevador com ela, ela olhou para o espelho e disse assim, estou a ficar velha. Vá lá. Teve consciência disso aos 90 e poucos anos. Bom, mas isso é outra história. Então, o que é que acontece? Semeia-se o corpo em corrupção.
Meus irmãos, o nosso corpo, nós temos que o tratar bem, eu costumo sempre dizer isto, tratar bem, no mínimo, como nós tratamos o nosso automóvel. Há aqui homens que tratam o automóvel, eu não vou dizer melhor do que a esposa, porque isso era insultuoso, mas tratam que aquilo é uma coisa... O carro, as peças, que têm nomes esquisitíssimos que eu nunca entendi, e lavam por baixo, lavam por cima, e depois raspam ali e tal. E é isso mesmo, tratar do carro, no mínimo, fazer uma revisãozinha de vez em quando, que é o que eu faço, para aquilo andar. Há pessoas que não cuidam do corpo e vão morrer mais cedo, mas vão mesmo, porque comem o que não devem, atafulham-se em carbonato e não sei o quê, e um dia o coração, pá, pronto, podia viver mais 20 anos, mas preferiu comer batatas. Agora, meus irmãos, mas se nós cuidarmos muito bem do corpo, ele vai na mesma ser o destinado à corrupção, à degradação, ao envelhecimento. Quem não tem Deus fica deprimido, porque não tem esperança. É tudo sempre a diminuir. A idade vem a doença, vem o medo, ficar sozinho, ficar doente. Mas quem tem Deus na sua vida sabe que, vamos ler aqui o versículo 42, semeia-se o corpo em corrupção, ressuscitará em incorrupção. Quer dizer, é um corpo que não se vai corromper. Nós vamos ter um corpo que não vai adoecer. E agora aqui, o pessoal que trabalha aqui na saúde, vocês vão ser todos despedidos. Não é preciso enfermeiros, nem médicos, nem hospitais. Nós vamos ter um corpo incorruptível. O irmão acredita, pastor, isso é tão difícil de acreditar. Pois é, mas é o que está escrito na palavra de Deus. E vamos terminar. Semeia-se em ignomínia, vamos dizer assim, degradação, o corpo humano degrada-se. Ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza. Os irmãos já viram aqueles velhinhos que mal se podem andar, que eram atletas e agora nem podem caminhar. Ressuscitará com vigor. Semeia-se corpo animal. Ressuscitará corpo espiritual. Etc. E agora, irmãos, para terminar, no versículo número 50. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue, isto é, o nosso corpo natural, não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herda a incorrupção. É impossível. É como a gente tirar um peixe e querer que ele sobreviva fora da água. Não, ele não está preparado para viver fora da água. Ele só vive dentro da água. E nós também, nós não podemos viver fora deste ambiente. E agora aqui está o arrebatamento. E vamos terminar aqui. 51. Eis aqui, vos digo, um segredo que Deus me revelou, um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Eu vou perguntar aos irmãos, o que é que quer dizer dormir neste sentido? Morrer, falecer. Nem todos iremos passar pela morte. Mas todos seremos transformados. Ora, é muito interessante, a palavra aqui para transformados é a palavra metamorfose. Todos nós que passamos pela escola fizemos aquela experiência da lagartixazinha que se transformou em borboleta. Lembram-se? É uma metamorfose. Então, nós vamos ter uma metamorfose. Todos nós seremos metamorfoseados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós, os vivos, seremos transformados. Então, mortos e vivos vão receber um corpo novo. E depois Paulo, ele está tão maravilhado com este destino que Deus tem para os seus, ele diz assim, então no versículo 54, no final de 54, então cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte
na vitória. Quer dizer, a morte foi engolida pela vitória. É como se a vitória fosse uma grande onda que chega e engole a morte. E acabou a morte. Onde está a morte do teu aguilhão? Onde está o inferno da tua vitória? Tal, tal, tal. Mas graças a Deus, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, hoje o nosso objetivo foi este. Saber que a Igreja de Jesus tem um destino extraordinário. E nós podemos viver aguardando, o slide anterior, aguardando a bendita esperança. A bendita esperança. Atrás, ainda, aguardando a bem-aventurada esperança. O irmão tem esta esperança. Tem esta esperança. Para si. Às vezes, eu já vi uma pessoa que vai fazer uma cirurgia muito, muito complicada. O médico diz, olha, vamos ver como é que corre. Eu já vi, e já me despedi de uma pessoa familiar que ia fazer uma cirurgia. A gente não sabe se a vai voltar a ver. Mas se há esperança, nós vamos voltar a ver, sim. Pode não ser aqui, mas vamos voltar a ver. Por isso é que é uma bendita esperança. Quem tem esta esperança tem paz, tem confiança, não vive deprimido por estar a ficar velho, por estar a ficar doente. Nós temos um rumo, temos um caminho. O que é corrupção? Vai se corromper mesmo, não há problema. Mas quem está em Cristo vai ser revestido da incorrupção e vai ter um corpo novo. E vamos viver eternamente com o Senhor. Se o irmão crê nisto, diga aleluia. Hã? Que maravilha. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Que esperança maravilhosa. O que é que nós poderíamos querer mais? Um apartamento no Algarve. É isso? Para viver lá meia dúzia de anos e depois ir para o Hospital de Faro numa ambulância. Não, irmãos, o nosso destino é muito mais glorioso. O Senhor foi-nos preparar uma mansão celestial e Ele está a acabar de preparar e nós em breve estaremos nessas casas. Vamos ficar de pé.